Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Primeiro, qual a importância de falar neste tema? Você já pensou qual é a abrangência desse tema no seu estado? No caso, no estado do Maranhão, a gente teve que olhar para a pirâmide etária. A gente percebe que a pirâmide etária do Maranhão é uma pirâmide jovem, onde a maior parte das pessoas elas vão até 20 a 29 anos, ou seja, a maior parte dos nossos habitantes do Maranhão é jovem. E se a gente for olhar para o recorte de 10 a 19 anos, e de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos, nós teremos 21,4% da população. Isso significa que de um total de quase 6 milhões e 714 mil habitantes, quase 1 milhão e 500 está dentro dessas duas faixas etárias. Então, e nessa faixa etária, a gente tem infância e adolescência, nós temos um público considerável para que tanto a saúde, quanto a educação, quanto a assistência social, outras áreas como lazer, educação, segurança, prestem atenção para esse público. Porque se esse público não tiver atenção adequada, nós não teremos nem longevidade, muito menos um processo de envelhecimento com qualidade. Tá? Então, esse tema ele pode até parecer banal, porque muitas vezes ele é tratado viciado a alguns meses coloridos ou campanhas coloridas, e não é isso que nós queremos trabalhar com vocês. Nós queremos desconstruir algumas coisas. Uma delas é que a prevenção a álcool e outras drogas, ou seja, qualquer tipo de droga para criança e adolescente, não deve ficar preso somente a período de carnaval, período junino ou a dezembro. Não é isso. Se nós estamos falando da proximidade entre saúde e educação e dessa construção que é necessária de forma coletiva, nós temos que pensar em ações contínuas e que venham a gerar significado e mudança de comportamento tanto na criança quanto no adolescente. Então, vamos fazer algumas perguntas sobre o pensar na população criança e adolescente no seu município. Qual é o percentual disso? Já pensou nisso? Tem municípios que vai ter um percentual de crianças e adolescentes absurdo, muito maior do que 21%. Outros municípios vão ter menores, mas é importante que tenha esse conhecimento estatístico. Segundo, quais são as atividades de lazer, recreação e esportes que tem à disposição no seu município? É importante pensar nisso, até mesmo antes de pensar qualquer atividade de prevenção ou de caráter educativo. Nós temos também que entender que é necessário que existam formas de lazer saudáveis, dentre elas a execução de esportes ou práticas culturais. Quais são os aparelhos sociais que existem no seu território? Isso a gente fala tanto para a saúde quanto para a educação. Muitas vezes a escola já é um mundo, a escola é um território com suas regras, cultura, ambiente, contexto social, econômico, cultural, religioso, epidemiológico, histórico. Então, a gente tem que compreender essas peculiaridades. Mas a gente tem que entender que cada escola ela pertence a um território e que quando a gente trabalha com parceiros, é necessário que a gente conheça os parceiros que estão ali mais próximos. Será que próximo de uma determinada escola eu tenho uma unidade básica de saúde? Eu vou ter um CRAS, eu vou ter um CREAS, eu vou ter uma outra secretaria, eu vou ter um posto da vigilância ambiental, da vigilância de saúde, eu vou ter um conselho tutelar, um conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente. É necessário que haja esse mapeamento desses aparelhos para que sejam construídas parcerias. Outra coisa. Você sabia que as atividades de prevenção à droga e alcoolismo na infância e adolescência, se elas estão restritas ao PSE, o que é o PSE? O Programa de Saúde na Escola. Tem alguns municípios que só tocam nesse tema porque é uma das 12 ações do PSE. E aí, apesar de ser importante essa estratégia, ela fica restrita somente a pensar a prevenção a drogas dentro do PSE. Será que na sua escola tem grêmio? Né? Tem conselho de adolescentes, de alunos, de pais? Como é que isso pode ser feito? Existem fóruns? Então, quando a gente fala no PSE, a gente não vai ler as 12 ações agora, a gente destacou em vermelho só para lembrar vocês que a prevenção a álcool, tabaco, crack e outras drogas, ela é um dos 12 temas. E não dá para fazê-lo sozinho.
Quando você faz prevenção a álcool, tabaco, crack e outras drogas, você acaba trazendo outros temas, como promoção da cultura de paz, cidadania, direitos humanos, saúde mental, você fala nisso. Você fala até em direito sexual e reprodutivo e prevenção e STIs, a gente vai discutir isso no debate, porque nem todo mundo lembra que, dependendo de determinado tipo de droga, você vai estar exposto a algumas ISTs. Tá? Então, é importante a gente pensar mais aberto. O PSE, ele não é um único programa do Ministério da Saúde que traz a temática da prevenção a álcool e outras drogas. Só para vocês saberem e conhecerem, nós vamos apresentar aqui outros programas também do Ministério da Saúde, de outras áreas, que trazem relação com essa temática. Por exemplo, o programa Saber Saúde, que é gerenciado pelo INCA, mas ela faz parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Ele é um programa desenvolvido para capacitar professores a desenvolverem estratégias anti-tabagismo nas escolas. Poucas pessoas conhecem. É necessário que a gente saia da caixa e pense para fora. Tá? Existe um programa específico para tabagismo, para professores, já é um outro público. É necessário a gente pensar em como interligar essas ações. Bom, na página do INCA, em 2019, em uma matéria de apresentação do Saber Saúde, existe esse texto, e é importante que a gente conheça porque ele é bem rico na sua redação, que diz o seguinte: a escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e mudança de comportamentos. Essa é a maior característica da escola, né? Depois, ela é um espaço também para reflexão e formação de uma consciência crítica. Mas a gente tem que se perguntar se as nossas escolas estão realmente possibilitando reflexões, inclusive sobre os riscos que as crianças e adolescentes passam, mas só vai ser esse espaço acolhedor se a gestão na sala de aula e também no ambiente escolar for acolhedor às críticas e também a conversas. A escola não pode ser um ambiente na qual seja um forte depositário de informações e as crianças e adolescentes sejam vistos como simplesmente assimiladores. A gente já passou desse conceito. É necessário respeitar crianças e adolescentes como produtores também de conhecimento, porque a nossa relação com as redes sociais é sempre de produção. E hoje, crianças e adolescentes são os que mais produzem redes sociais, é importante a gente salientar isso, tá bom? Então, a cultura escolar institui práticas socioculturais que ultrapassam as fronteiras da escola e é dentro desse enfoque que se justifica um programa de educação para a saúde. E isso é um texto do INCA, bem recente, 2019. Existe outro programa chamado Educanvisa, olha só, para as escolas, que o objetivo deles é trabalhar práticas educativas sobre consumo seguro de medicamentos, alimentos, cosméticos, dentre outros, né? E ele é guiado pela vigilância sanitária. Bom, vocês estão vendo que já existem 3 programas diferentes, mas, Jamerson, qual é a relação disso com drogas? Existe relação, até porque, se você não souber o que significa consumo consciente, uma criança ou um adolescente, até mesmo um adulto ou um idoso, pode correr o risco de estar exposto a uma superdose ou overdose. Mas, além disso, essa superdose ou overdose ou consumo incorreto ou uso inadequado de medicamentos, ou conhecido como automedicação, ela pode levar à dependência química, ela pode levar à internação, ela pode levar a uma internação por intoxicação por uso de medicamento. E quando a gente vai analisar causas de suicídio ou tentativa de suicídio, a primeira categoria é por intoxicação. Então é necessário a gente pensar na relação da criança e do adolescente com medicamentos. Muitas vezes ela é acidental, mas também existe o critério intencional. Então, um programa, quem tem o projeto sendo executado Educanvisa, vamos pensar ampliar também e falar sobre que consumo inadequado de medicamentos pode gerar dependência, tá bom? Então, o programa Saúde na Escola, ele tem uma das 12 ações. Não é uma ação obrigatória, mas ela está lá dentro, você pode utilizá-la em qualquer escola aderida, mas também pode utilizar a proposta para escolas não aderidas ao PSE. Mas o que é importante a gente deixar claro, o tema prevenção a álcool e outras drogas, ele não está restrito ao PSE. Você pode desenvolver projetos com a cara da sua escola, com a cara do seu município, mas é importante entender que já existem outras ações
do Ministério da Saúde que podem fortalecer a sua ideia, tá bom? Bom, então vamos continuar com a ideia dos questionamentos. Quais são as articulações dentro das escolas? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quais são as articulações com os diferentes públicos das escolas? Quando a gente fala o PSE, nesses últimos 2 ciclos, na maioria das vezes só olhamos para a comunidade escolar exclusivamente alunos. Mas na comunidade escolar, na sua ideia macro, nós temos professores, nós temos diretores, nós temos funcionários. Será que eles são envolvidos na ideia de fazer prevenção? E qual é a postura destes personagens diante da sua proposta, do seu projeto? Será que eles estão lá construídos somente para receber conteúdo? Ou será que a gente entende também que quem participa junto conosco é corresponsável pela prevenção? Bom, então a gente faz a última pergunta. Quem está realizando as ações de prevenção em saúde nas escolas? Será que é somente a saúde? Será que todas essas ações são da saúde e dentro do PSE? E dentro do PSE só quem está falando é o NASF? Só o profissional de psicologia? Ou só chamam o CAPS como convidado para falar nisso? Vocês estão vendo como a gente está reduzindo o tema, ao invés de ampliar as discussões? Saúde mental, ela também não está restrita a uma formação. Não é só o psicólogo e nem o psiquiatra que trabalha com saúde mental. Se a gente for pensar a saúde mental de forma integral, todos os profissionais que atuam com o ser humano têm que ter preocupação com a qualidade da saúde mental, tanto do profissional quanto do usuário. Bom, então, é necessário que a gente pense de forma ampliada quais são os temas que podem estar relacionados com prevenção de álcool e outras drogas. A gente tem que pensar nos temas como violência, acidentes de trânsito, automutilação e suicídio, saúde mental em relação a transtornos mentais ou sofrimento, e também sofrimento psíquico. A gente tem que pensar nos problemas de aprendizagem, na redução do rendimento escolar, na alteração do comportamento do aluno, em problemas pré-escola, tais como evasão escolar, baixa na frequência da escola. A gente tem que pensar na exposição a IST/AIDS, quem tiver contato com drogas através de seringa ou através de consumo de drogas tiver comportamento de risco e tiver relações sexuais sem proteção. A gente tem que pensar na possibilidade de dependência química. A gente tem que discutir qual é a influência dos grupos na escola e fora da escola em relação a essa criança e adolescente. A gente tem que pensar no qual é o papel da escola em relação ao seu aluno. As escolas elas não podem ter postura e compromisso somente com conteúdo científico, tá bom? Existem competências que devem ser trabalhadas nos alunos. Boa parte delas são relacionais, tá? Qual é o papel da família? Qual é o papel da saúde, das equipes de saúde e quais são os fatores sociais e econômicos envolvidos nisso. E toda vez que a gente amplia essa roda de discussão, outros temas eles são relacionados, tá? Bom, agora a gente já falou de temas, vamos falar de personagens. Lembrem-se, na comunidade escolar e para a prevenção de álcool e outras drogas, você não pode pensar somente nos alunos. Você deve pensar alunos, professores, direção da escola e funcionários, pais e familiares e nos mais diferentes contextos do que significa família, tá bom? Profissionais da atenção primária em saúde, porque esse tema ele não é exclusivo somente da psicologia, tá? Agente comunitário de saúde, enfermeiros, dentistas, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, todos são convidados a criar uma rede de cuidados e prevenção. Profissionais da assistência social, profissionais da segurança, a polícia tem projetos para educação nas escolas. Profissionais de saúde mental, tanto da atenção primária quanto da área especializada e mais, tá? Vamos lá, a gente já está chegando ao final. As ações de prevenção às drogas e escolas, drogas, álcool e outras drogas, será que elas já foram inseridas no calendário escolar de 2020? Lembrem que estamos em fevereiro, alguns municípios ainda estão realizando as semanas pedagógicas e é necessário colocar esse tema para que esse tema ele não se torne intruso e não gere complicação nas atividades letivas. A escola trabalha com planejamento, então se você quer trabalhar esse tema, você tem que colocar no planejamento da escola para que faça sentido e as outras atividades estejam relacionadas a ele. Porque senão, se eu sou um profissional de saúde e quero me relacionar com uma escola, eu tenho que pensar um ano antes.
Eu não posso mandar um ofício na segunda esperando que ele seja autorizado para fazer atividade na quarta, porque senão eu vou estar agredindo o planejamento da escola, por mais que esse tema seja bem-vindo e necessário. Tá? Então, a gente também não deve ficar restrito a campanhas isoladas, nem coloridas, sem continuidade. A prevenção a álcool e outras drogas, tanto na infância quanto na adolescência, ela não pode ficar somente por causa do carnaval, não pode ficar somente a períodos festivos. Se nós queremos modificar o comportamento de crianças e alunos, nós temos que trabalhar isso de forma contínua e planejada e que faça significado. Por exemplo, já pensou em propor para que os seus alunos falem sobre isso e apresentem? Para os pais, para a família, para a comunidade? Ou fazer uma campanha sobre vídeos que os seus alunos produzam, publiquem nas redes sociais e quem tiver maior número de curtidas e visualizações e compartilhamento vai ser o vídeo vencedor? Bom, é necessário pensar de forma articulada. E lembrem, toda escola é um território. Tá? Então as ações para a escola, ela tem que considerar o contexto da escola. Ela tem que levar em conta o número de alunos, faixa etária, elementos culturais do território, da cidade da escola, a estrutura da escola, os serviços de saúde disponíveis e o perfil epidemiológico, para que, quando você for propor uma ação, você não seja o dono da verdade, mas na verdade você construa possibilidades de solução de acordo com a necessidade do território. Aí sim, a sua ação vai ser bem-vinda e com corresponsabilização. Nunca o profissional de saúde ele deve compreender que ele tem o conhecimento e ele mesmo já tem a resposta. Porque o que mais interessa não é realizar uma palestra e passar uma lista de frequência, tirar foto e publicar. Não é isso. O que interessa é mudar comportamento. A prova de que uma criança e um adolescente assimilou um novo conteúdo é quando ela muda de comportamento. Então, são muitas perguntas, muitas considerações. Vamos ao debate. É uma construção coletiva. Significa dizer que nós precisamos fortalecer o pensar ampliado, a corresponsabilização de todos os envolvidos e cada vez mais chamar mais pessoas para o tema.